Então, você abre o seu projeto ali no Cloud Code e você pensa, cara, eu tenho que fazer a mesma coisa de ontem. E qual é o problema? Você tem que explicar de novo o que você quer fazer, assim como você fez ontem, né? Então, de novo, é a mesma explicação, o mesmo tom, o mesmo formato. O que a skill resolve? Você ensina uma vez e ela faz do seu jeito sempre. Então, você para de repetir o mesmo prompt. A gente tem uma coisa melhor do que repetir o mesmo prompt. Então, no fim disso tudo aqui, eu vou te entregar uma skill de graça, que é essa skill que a gente vai produzir. O que é uma skill? Ela não é um código, ela não é uma coisa super técnica, ela nada mais é do que um manual para um funcionário. Só que em vez de um funcionário, é o Cloud Code. Você explica para ele como executar uma tal tarefa e ele replica o processo toda vez. Então é como se tu desse um manual para o Cloud Code, tá bom? Ele é um arquivo, uma pasta, que essa pasta é a pasta Cloud Skills, e você pode escrever em português, em inglês, é um texto em linguagem normal, tá bom? Uma skill pode ser mais complicada, ela pode incluir um script, uma API, mas ela não precisa. Você ensina ele de uma vez e ele sempre vai lembrar, né? Hoje, como eu já expliquei, você fica repetindo. Então, cara, quando você começa a implementar essas skills no seu negócio, você começa a entender que você consegue automatizar muita coisa. Às vezes você nem precisa daquela interface bonitinha de um aplicativo, né? Não precisa de um workflow super bonito, só precisa de um arquivo de texto. Entra no Cloud Code, dá barra o nome da skill e vai rodar para você. Outra coisa importante de citar aqui é que a skill não deixa o Cloud lento. Ela só abre quando o Cloud inicia, ele não vai abrir todas as skills de uma vez. Então não é como se ele estivesse ocupando um super espaço, tá? O que vai acontecer é que ele vai ver todas as skills e a descrição ali mínima e só vai usar quando for necessário. Então, você não tem que se preocupar em ter múltiplas skills e daqui a pouco o teu contexto está lotado. Tem que ter muitas skills para isso acontecer. A skill, ela é constituída de dois pedaços. Ela tem a descrição, que basicamente diz quando que você vai usar essa skill, e o corpo, aí sim é o manual, as instruções, o que você vai fazer. Tu não precisa, assim, escrever a descrição à mão. Eu vou mostrar nesse vídeo que você pode fazer isso com o próprio Cloud Code, tá? Se você quiser aprender a escrever na mão, pode escrever, mas não é necessário. O Cloud pode montar isso para você. Então aqui a gente tem um exemplo, você tem a descrição no começo e depois tem o passo a passo. Então a descrição ela só diz quando vai usar. A gente pode usar uma skill ou dando barra ao nome da skill ou pela descrição ele vai entender quando ativar esse gatilho. Então vai ser a coisa que o Cloud lê o tempo todo. Por exemplo, se eu faço uma skill, use essa skill quando eu jogar umas notas da reunião desorganizadas aqui. Toda vez que você fizer isso no Cloud, ele já vai ativar essa skill para você. Então, aonde que a skill mora? É numa pasta, tá? É um skill MD. Eu vou mostrar isso para vocês no GitHub certinho daqui a pouco. O nome dessa pasta vira o barra, o nomezinho que você vai escrever ali para invocar a skill, tá? Mas o arquivo sempre se chama skill MD. E ele pode viver em dois lugares. Assim como eu já expliquei para vocês no outro vídeo, ele pode viver numa hierarquia global ou numa hierarquia do projeto. Então você pode instalar a skill num projeto, num caso específico, ou você pode instalar ela no Cloud Global. Então, para todos os projetos, você teria essa skill. Eu vou mostrar ali para vocês certinho agora como é que você escreve essa skill, tá? Não é complicado, é só uma instrução bem escrita. Se você já fez um SOP, uma POP, né? Um sistema operacional padrão, você vai ver que é muito parecido. É muito parecido com isso. O corpo é a receita, né? É a estrutura. Então, eu vou entregar para vocês essa skill agora. Vamos destrinchar como é que isso funciona, uma skill de verdade. Um exemplo de uma skill que eu escrevi para esse vídeo, mas ela tem uma utilidade grande. Depois que eu escrevi para esse vídeo, assim, cara, eu vou implementar essa skill no meu negócio, porque foi um negócio rápido, fácil, simples. Eu fiz ali em 5 a 10 minutos e trouxe uma utilidade gigante, tá, para o meu negócio. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona, tá? Vamos sair um pouquinho aqui da apresentação e vamos para a prática, pessoal. Então, saindo aqui e entrando nesse repositório aqui do GitHub, que vocês terão acesso, que tá aqui no link da descrição, tá? Esse é um repositório público que eu tô liberando aqui para vocês com essa skill do vídeo hoje. Tudo que eu mostro aqui, eu libero para vocês. Não precisa pagar, não precisa assinar nada por 97 reais, né? Tá tudo entregue aqui. Aqui vocês vão entrar nesse link, que vai estar na reunião, vai estar na descrição. E você vai entrar aqui, você pode ver o README, que vai te ensinar como é que usa a skill. Mas basicamente, essa skill que eu montei, vocês vão ver aqui que ela tem o skill MD, que é o arquivo, justamente, que é o arquivo da skill. Tem essa branch MD aqui e tem um exemplo de notas. Como é que a gente rodaria essa skill, tá bom? Vamos começar aqui pelo skill MD. Então vamos lá. Você vai ver aqui que tem a descrição. Quando que eu vou usar? Você use quando o usuário colar notas soltas de uma reunião e pedir para organizar. Resumir ou montar a ata. Sinais, anotações bagunçadas, tópicos jogados, bullets sem ordem, transição de call, resume essa reunião, monta a ata, organiza essas notas. Então toda vez que o Cloud identificar isso ocorreu na nossa sessão do Cloud, ele vai já invocar essa skill automaticamente. Então aqui tem ata reunião. Aqui sim, vocês vão
ver, que é o corpo, né? Eu explicando a skill. Você vai ver, cara, que a skill é muito simples. É muito simples. Olha só. Vamos lá, quando usar, tá resumindo aqui quando que eu uso, o que entregar, qual que é o output dessa skill. Vai ser um arquivo HTML com todo o CSS dentro do arquivo, sem dependências externas e tal, pronto para abrir no navegador e salvar como PDF. Gere o arquivo direto, sem pedir confirmação, salve como a nomenclatura aqui e diga onde salvou. Então, o que é uma instrução, como se eu estivesse falando aqui pro meu funcionário o que fazer. Então, a estrutura da ata, nessa ordem. Então aqui a gente está dando a estrutura da ata como a gente quer. Vocês poderiam vir aqui e modificar essa skill, né? Cabeçalho, objetivo, decisões, próximos passos, pendências. Tu faça assim, não quero próximos passos, quero colocar outra coisa aqui no lugar. Pode colocar, a skill é sua, né? Eu tô entregando para vocês. Então você pode modificar isso e ver quão simples que é. Aqui, a regra do conteúdo. Use só o que está nas notas, tal. Tem umas regras aqui para garantir que a skill esteja bem produzida, né? Então, e aqui vai a identidade visual. Essa parte aqui é importante porque eu fui além de entregar um negócio genérico para vocês. Eu entreguei algo que vocês podem usar no seu negócio hoje. Então aqui, ó, não use cores nem fontes fixas. Leia a identidade da marca em BrandMD. Vamos lá no BrandMD? Então a gente vai aqui em brand.md e aqui tem a identidade da marca. Quando vocês baixarem esse skill, vocês vêm aqui e editem, em vez de sua empresa, bota o nome da tua empresa, bota a cor primária, bota a cor de destaque, bota a cor do texto, bota o fundo do documento, bota a fonte da tua marca. Vocês alterando isso, vai sair já com a cara da marca de vocês, entendeu? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô referenciando, que é para ele ler a identidade da marca em BrandMD, na pasta dessa skill, e aplique os tokens de lá. Então aplicar todas as características que estão lá no BrandMD. Como aplicar, tá falando aqui como aplicar, e um exemplo de uso. Muito simples. É como se fosse aqui só umas instruções mesmo. Então bem simples mesmo. E aqui tem um exemplo de notas. Eu vou copiar esse exemplo de notas aqui, que eu quis, né, ter um exemplo de notas para mostrar para vocês. Agora a gente vai aqui para a parte do meu terminal. Vocês vão ver que eu já tenho a ata reunião baixada, tá? Vocês viram aqui que eu tenho a ata reunião baixada, né? Mas e se eu não tivesse essa skill baixada, como é que eu baixo? Cara, não sei, não quero mexer nesses arquivos, né? É complicado. Então o que você vai fazer? Vamos voltar aqui pro Google, né? Você vai vir no GitHub, você pode dar um Ctrl C, vamos puxar aqui pro meu terminal de novo, um Ctrl V aqui e fale simplesmente inclua essa skill no meu projeto, tá? Ele vai pegar, vai acessar o repo ali e vai incluir essa skill no teu projeto. Cara, mais simples que isso, impossível. Só tu tendo o link ali da skill, ele já vai incluir. Então, agora, com as suas notas coladas aqui, eu vou pegar as notas de exemplo ali, tá? E vou colar. A única coisa que você teria que fazer para entender como que a skill funciona e realmente receber um resultado, você viria aqui, né? Botaria barra ata reunião, que é o nome da skill, e colaria a transcrição. Colei a transcrição. O que acontece agora? Dou um enter aqui, tá? Ele vai pensar aqui um tempinho. Quando ele voltar com o resultado, eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, a skill aqui rodou, tá? Completou aqui tudo. E a ata foi gerada. O que acontece? Ele te dá aqui o path, né? O que é o path? É só o caminho de onde está esse arquivo no seu PC. Então você pode entrar aqui no nosso Explorer do Windows, tá? Pode falar assim pro Cloud, abre aí para mim, mas eu acho mais fácil. Eu só vim aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu só venho aqui e Ctrl V, tá? Quando eu faço isso, ele já abre, mais fácil, né? Então ele abriu aqui a skill, a ata. Você pode ver aqui que ele gerou isso aqui, cara, perfeitamente. Ele gerou aqui com JP Labs, com as cores da minha marca, o corpo, ele falou sobre a reunião aqui, né, o que é o diagnóstico de automação, que é a reunião de exemplo que a gente usou, o objetivo da reunião, a situação atual, as decisões, os próximos passos, quem ficou responsável, prazo, pendências e riscos. Cara, ele falou simplesmente, ele deu um resumo, né, uma ata da reunião completa que você poderia simplesmente mandar para um cliente seu. Então, João, como é que eu mando para um cliente meu, cara, esse HTML aqui, que eu não sei nem o que é esse tal de HTML. Calma, o que a gente pode fazer? Aperta Ctrl P, você vai ver aqui que eu já deixei essa skill pronta para que você possa apertar Ctrl P, imprimindo, você pode salvar como PDF, aperta aqui para salvar como PDF, aqui em Print, embaixo, salva ela como PDF e manda para o cliente. Fala assim, obrigado, né, pela nossa reunião. Aqui tá a ata da reunião, resumindo todos os próximos passos, as decisões, as pendências, a situação atual e o objetivo da nossa reunião. Imagina o profissionalismo, entregar isso aqui para um cliente em um negócio que você, né, se você tiver a transcrição da reunião, isso aqui dura, acho que eu dou ali em 2 minutos e meio. Então o valor que isso pode trazer ali para sua empresa, de uma forma tão simples, que é só escrever em português, é impressionante. E voltando aqui para o nosso deck, se você quiser incluir de maneira global, você fala assim, inclua essa skill no meu cloud de maneira global, né? Aí vai funcionar em todos os projetos. Então você inclui a skill lá, cola as notas, dá o barra, se quiser, dá o barra ata reunião, se não quiser,
faço assim, organize essas notas em uma ata, é para ele reconhecer direto, tá? Com a descrição ali que a gente deixou no nosso skill. Aqui, como eu mostrei para vocês, ele faz todo esse processo, entrega para vocês o HTML, vocês podem apertar um Ctrl P e salvar como PDF. As notas bagunçadas entram e sai uma ata profissional, cara, que você pode enviar para o seu cliente, pode manter uma cópia para você, né? Para manter ele organizado e saber o que tem que fazer. Isso aqui foi só um exemplo. Isso aqui não tem só essa skill. Uma skill, ela só encapsula o seu processo. Então você pode fazer alguma coisa como uma proposta comercial, tá? Então você entrega ali, resumo da reunião, sai uma proposta comercial, um onboarding de um cliente como uma skill, um relatório semanal, um conteúdo end-to-end. Então, né, vamos dizer assim, pode criar uma skill, pode ser simplesmente um pipeline, cria um post ou um carrossel inteiro pro seu Instagram. Ele é mais complicado? Então demora mais tempo ali para desenvolver no começo, mas depois disso é muito mais valiosa, né? Vou mostrar aqui para vocês também que a própria Anthropic já tem skills para negócios prontas, tá? Então, se você pesquisar ali no Google Cloud for Small Business, vai aparecer as skills que eles têm para negócio pequeno, para PMEs, né? Pequeno e médio negócio. Então, eles já desenvolveram umas skills para todos os pequenos e médios negócios. Então, o que você deve fazer? Escolhe um processo que você repete, tá? Não precisa ser essa ata que eu mostrei. Escreve a skill no estilo que eu te ensinei. Faz a descrição que reconhece quando a gente vai invocar essa skill. Pede para o Cloud incluir no projeto. Testa, cola um exemplo real e deixa ele disparar. Então, pessoal, resumindo, os 4 pilares em uma linha, tá? O que é, por que muda o jogo, a anatomia e a demonstração ao vivo. Às vezes IA traz um medo pra gente, mas depois que a gente desbrava e depois que a gente vê como realmente funciona, a gente percebe que não é nada complicado. Esse aqui foi só um arquivo de texto que você escreveu uma vez. Então baixe a skill no link da descrição, se inscreva no canal, por favor. Se isso te ajudou, se isso agregou um valor aí pro teu negócio, ou para tua vida, né? Ou até para os seus projetos pessoais, se inscreve no canal que a gente vai trazer muitos mais vídeos como esses. E eu tenho uma ideia já para o próximo vídeo, que é skill de uma maneira mais complexa, envolvendo API, envolvendo script, né? Se você tem interesse em aprender skill de uma maneira um pouco mais complexa, que possa trazer um valor ainda maior, se inscreva e deixe um comentário aqui para eu saber que você se interessa nesse assunto. Muito obrigado e até a próxima.